Num país tão grande quanto o Brasil, o sentimento, a sensação de temperatura quente, fria, temperatura amena, varia bastante também. Os brasileiros que habitam as regiões do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, a ideia de calor flui em contraposição ao pessoal do Sul, por exemplo. Quando eu estive em Sinop, no Mato Grosso do Sul, lá com a Carol da Maria Jungle, 25 graus já era motivo para se colocar um moletom, uma blusa leve pelo menos, porque as pessoas sentiam mais frio e tinham a necessidade de colocar aí uma blusa, um aparato desse tipo. Quando você visita regiões frias, realmente frias da Europa, ou até mesmo algumas áreas dos Estados Unidos, como Chicago, 15 graus, as pessoas às vezes estão de camiseta e considera essa temperatura de 15 graus bastante agradável para se tirar qualquer blusa e ficar apenas de camiseta. O que acontece é que a sensação térmica, nós que temos o sangue pulsando, liberando aqui ondas de energia também, liberamos raios infravermelho, por exemplo, nossos corpos se acostumam com a ideia da temperatura, se adaptam muito. Então, se você mora numa região de neve periódica, frio periódico de 8 meses por ano, onde as temperaturas estarão próximas aos 0 graus, quando não abaixo de 0 graus, dias quentes às vezes representam aí 13 graus, 15 graus e as pessoas se sentem confortáveis para ficar apenas de camiseta, quando não de regata. E esta mesma adaptação dos nossos corpos a áreas mais quentes, como Norte, Nordeste, Centro-Oeste, até mesmo São Paulo, Rio de Janeiro, até mesmo alguns estados do Sul, quando no verão aí a gente atinge facilmente 32, 35, sensações térmicas de 62,5, como ocorreu este ano no Rio de Janeiro. Quando chega nos 20 graus, 21 graus, a gente sente uma necessidade aqui de colocar uma blusa leve, alguma coisa assim pelo menos para proteção. Porque o nosso organismo ele está acostumado a temperaturas altas, constantes, frequentes, e esta inversão aí de 32 para 20 graus, uma faixa de 10 graus de diferença, influencia na nossa sensação. A gente acaba sentindo frio e vê necessidade de uma proteçãozinha aqui deste tipo. Então é tranquilamente possível dizer que a nossa referência de calor e frio varia totalmente. Então o nosso referencial humano acaba assumindo aí medidas muito diferentes em cima de sensações iguais. O sentimento do que é calor e o sentimento do que é frio. E para as nossas plantas, como é que funciona? Eu tenho falado aí há algum tempo sobre como 20 graus é uma temperatura bastante coringa. Em outros episódios eu vou trazer mais em detalhes sobre isso, porque 20 graus numa média atende a certas demandas das plantas de altitude, da média altitude e da baixa altitude. Essa temperatura média de 20 graus ainda combinada com o fator umidade alta, hoje por exemplo, a gente vai dar um rolezinho aqui para justamente ver como as plantas estão se comportando numa média de 21 graus com uma umidade alta natural que se estabelece aí há pelo menos 4 dias consecutivos, 92%. Pouca chuva, céu a maior parte do tempo encoberto. E será que essa condição de 21 graus médios e umidade a 90% médios há 4 dias funciona para as nossas plantas? 21 graus, 20 graus, é frio ou calor? A esta temperatura, elas já começaram a entrar em dormência? Elas estão ficando mais lentas, sim ou não? Bora então neste episódio que a gente vai visualizar aqui um pouquinho mais, de uma maneira bem didática e básica, a influência da alta umidade conjugada com esta temperatura de 20 graus, que para muita gente é frio, e que para muita gente pode ser calor também. Antúrio Micheli, o próprio Ricardinho da Patisserie Santa Fé, ele retirou lá aqui da estufa úmida, estufa vertical adaptada, ele mesmo repotou, replantou aqui para mim. Primeiro ponto é que são 5 dias que ele executou essa mudança,
de retirada da estufa vertical adaptada. E olha só, eu até falei para ele, ó, ele brincou de mão boa e tal, dos adubos e energias da Amazônia. E olha só, uma lâmina foliar está despontando aqui dia após dia, num fluxo muito ativo ainda, nessas condições de 21 graus médios que tem batido aí neste início de outono, com esta umidade a 92% natural, sem influências de umidificadores. Com umidificadores ligados, então, nem se fala, né? Eu estou mantendo bem alta a média da umidade relativa do ar aqui. Aproveitando este contexto, esse caso, o que aconteceu aqui? O Almir Nascimento, quando viu o episódio do Ricardo da Platicetaria e ele tirando de um ambiente totalmente condicionado em fatores de temperatura, umidade e iluminação, ele falou: Fly, não é importante rustificar esse carinha aqui, o Antônio Michele? Aí eu respondi ao Almir: olha, de certa forma já é uma justificação, porque o que acontece? A estufa vertical adaptada, ela entrega aí uns 3 graus acima do ambiente externo aqui. Então se está 21 graus, 22 aqui fora, vai estar em torno de 24, 25 aqui dentro, tá? São 3 graus aí de diferença. A umidade aqui é constante, de 95%, 98%, é bastante alta. E o sistema de iluminação, no caso aqui, é bastante equivalente. Aqui com uma intensidade muito maior, porque as lâmpadas estão bem próximas, tá? Aqui com a intensidade um pouco menor. Aqui dispersa um pouco mais, sendo que a calibração, a calibragem dessas luzes aqui traz mais raios vermelhos, né? A onda vermelha, e aqui existe também onda vermelha, mas uma influência maior das ondas azuis, crescimento vegetativo bem intenso aqui dentro. E aí eu falei para ele que é uma natural justificação nessas condições exatas que o Ricardo tirou, porque no momento atual a gente está em torno de 21 graus, a diferença de temperatura aí então cai uns 3 graus, é pouco, não é uma inversão térmica radical, que a gente pode considerar 8 graus de diferença, 10 graus de diferença. Então, em termos de temperatura, não sofreu choque. Em termos de iluminação, a planta deve sentir aqui um tipo de onda, as cores e tudo mais, muito parecidas, tá? Só com uma intensidade um pouquinho menor, mas a qualidade, né? Uma coisa é a intensidade, outra coisa é a qualidade. A qualidade do espectro é muito equivalente. Então os fotossensores estão encontrando aqui os recursos necessários para ativar as funções diferentes aqui da planta, com equivalência ao que ela ativa dentro da estufa vertical adaptada, e a umidade, a 91% que vem ocorrendo aí desde que o Ricardo chegou, a gente está falando de 5 dias mais ou menos, está muito equivalente também à estufa vertical adaptada, né? Se a gente estivesse aí falando de 70% em relação a 95% da estufa vertical adaptada, aí a planta poderia sentir a transição. No caso, não, né? Eu aproveitei então esse período, os decréscimos desses fatores são mínimos, temperatura caiu pouco, umidade caiu pouco, a qualidade de luz é equivalente, cai a intensidade, mas os recursos aqui são semelhantes. Então, é uma justificação já, né? Então a planta quase não sentiu, foi para um pote maior, a partir da mexida do Ricardo da Platicetaria Santa Fé, e então a planta já está respondendo, ó, lindamente aqui. Não era visível, tá? A gente chegou até, no episódio que o Ricardo estava aí, a focar bastante esse centrinho, esse miolo, o catáfilo, né? E a gente não notava assim nada de uma folha, notava apenas o catáfilo. Então, a energia boa do Ricardo aí, mais as condições climáticas estabelecidas nesta área, eu aproveitei exatamente isso, uma umidade alta maior, tá? Um período de umidade alta maior para que a planta sentisse menos.
Então isso aqui é uma gradação aí na rustificação já, dá para dizer. Só para mostrar para vocês aqui o que bate no termohigrômetro do parapeito da janela da cozinha, 21 graus a 93%, com o umidificador ligado ainda, tá? É exatamente onde está o Anthurium dorayaki, ou melhor, o Anthurium Veit X dorayaki, tá? E essa lâmina expansão aqui, seguindo o jogo fluentemente, inflorescência, em desenvolvimento, na pré-antese feminina, ou seja, ela está na formação anterior para começar a liberar os líquidos. Mais um exemplo aqui nítido de como essa condição de 21 graus a uma umidade de 91% mantém as plantas bastante ativas ainda. Anthurium marcusianum, supostamente aí de áreas de sol pleno, Espírito Santo, que é muito mais quente do que São Paulo, ou se mantém mais quente do que São Paulo, tá? Com mais frequência. Tá aqui, ó, liberando lâmina foliar nova. Aparentemente ela vem um pouquinho menor. Tô com essa sensação, tá? E é normal às vezes na queda de temperatura a gente vê as novas lâminas foliares se desenvolvendo um pouco menores do que as anteriores, tá? Isso já é alguma representação aí do processo metabólico da planta começando a ficar menos agitada e tal, tá? Mas é só impressão, talvez cresça aqui. Folhão incrível, lindo, uma expansão ainda muito legal. Começou também já no outono, tá? Os dias iniciais do outono foram bem quentes e agora a gente está com a carinha típica de início de outono, típica aqui em São Paulo, que é esse clima meio nublado, úmido e a 21 graus, muito bom. Anthurium cremalense também, num fluxo bacana aí de crescimento. E aproveitando aqui, ó, Philodendron subastatum, também desabrochando, desenrolando aqui uma folha nova nessas condições de temperatura e umidade, tá? Assim, aos poucos a gente vai respondendo a dúvida. 21 graus é frio para a planta já? Ela já está começando a dormir, a ralentar seus movimentos? Philodendron patrice, lâmina foliar ainda em expansão e formação. Tudo condição indoor, hein, gente? Philodendron tênue, lâmina foliar em expansão. Super legal aqui vindo. Uma pequena inflorescência ainda. Esse ano foi um ano bem interessante aqui para flores, inflorescências do tênue. Ele já é um jovem adulto aí então. Anthurium dressleri. Ele é um panamenho um pouco mais chato com umidade em relação aos papililaminum, tá? Tá trazendo uma folha expansão aqui. E aqui a gente tem o Anthurium antolaque, enfim, né? De determinadas diferenças da média dos PAP que eu tenho aqui, que são pelo menos aí uns 8 indivíduos de variedades diferentes. O antolaque aqui, ele carrega características sutis, mas sim, embora sutis, diferentes, tá? E eu vou mostrar uma outra diferença aqui para vocês, que é mais difícil de acontecer. Eu tô com essa infrutescência aqui no antolaque, tá? É mais um híbrido que eu tô produzindo aqui, polinização manual. Reparem só como os frutos se dispõem na espádice. Tá? Eles ficam tudo meio encavalados, né? Parece que estão apertadinhos assim. Eles estão bem grudadinhos, bem rentes, um do lado do outro, os frutos, né? Isso é uma forma, é um jeitão que fica a espádice em frutificação do Anthurium antolaque. Eles ficam tudo meio engruvinhados, meio apertados assim.
E o Anthurium papililaminum, chama papililaminum inclusive, porque na inflorescência a gente tem papilas. Papilas são essas protuberâncias um pouco mais altas nos pontos aí que se desenvolvem as fases, tá? Eles ficam com umas bolinhas assim, e de bolinha para bolinha a gente vê uma distância relativamente grande, tá? No Anthurium antolac isso também ocorre, tá? Isso também ocorre. Só que quando começa a frutificar, as distâncias entre as papilas, que são essas protuberânciazinhas, esses pontinhos, se perde, ó, tá? E aqui, ó, no Anthurium papililaminum regardens, que também está em fase de frutificação, os frutos vão se despontando bem do centro da papila e é bem notável, ó, a distância de uma papila para outra. Dá para dizer que a gente tem bastante espaço de um fruto para o outro, tá? Eles ficam bem livres assim. Dá até uma aparência meio pontudinha assim, tá? E aqui, no caso do antolac, então, eu posso dizer que ele fica com uma aparência mais típica, tá? Mais típica em qual sentido? Boa parte das infrutescências vão ficando com essa cara. A coisa vai ficando bem apertada, bem rente, bem justa, tá? Nessa condição de temperatura e umidade, principalmente temperatura, os frutos estão em franco desenvolvimento também. Inclusive, esse carinha aqui, ó, eu posso dizer uma das espécies por enquanto, que é o Anthurium zipper, criado pelo Rei Anthurium, produzido lá pelo Rei Anthurium. Tem um frutinho soltando aqui, ó, tá vendo? Uma partezinha branca no meu dedão. Vou tirar aqui, opa, caiu outro também. E mais outro. Deixa eu soltar aqui. Na média aqui a gente tem 2 sementes por frutos, tá? Eu já recolhi. E este amadurecimento iniciou-se, eu posso dizer exatamente isso, que frutos de Anthurium vai amadurecendo por dias aí, porque vai soltando aos poucos. Este amadurecimento começou exatamente agora, bem quando entrou essa baixa de temperatura, na faixa dos 20 graus aí, e essa umidade que aumentou com chuvinhas constantes, e no caso hoje apenas nublado, tá? Então a gente está vendo fase de frutificação rolando, os frutos estão se desenvolvendo, e a gente também está vendo aqui, ó, amadurecimento dos frutos nessa condição de 20, 21 graus com esta umidade. Repetindo a pergunta, 20 graus então é temperatura baixa, fria, no caso aqui focado em Anthuriums, sim ou não? Não, né? Tá tudo muito ativo ainda. E para a germinação de sementes e desenvolvimento de plântulas, 20, 21 graus é bom ou ruim para esses bichinhos e tal? Antes da gente ver juntos, então, ó, colhi os frutinhos aqui do Anthurium anterior, tá? O Juliano, do Monstera Lab, que está desenvolvendo o Ignition Baby, ele me passou aqui uma nova formulação do próprio Ignition Baby. Eu vou aplicar aqui, nesses carinhas. A gente vai condicionar nesta sementeira, tá? E aí a gente já vai entrar no assunto, então, das variáveis temperatura e umidade em cima de sementinhas e plântulas. Essa nova formulação tem uma aparência mais líquida, tá? Mas é porque ele é muito mais concentrado e eu tive que fazer a diluição. 30 minutinhos agora. Ignition Baby vai fazendo efeito nas sementes. Estou aqui na estufa vertical adaptada, que de certa forma não é uma boa referência, porque ela vai manter aí de 3 a 4 graus sempre mais alto em relação ao ambiente, tá? Mas olha só, a gente viu esse Dressleri também na mão do Ricardo. Essa lâmina foliar estava pequenininha na segunda-feira, já está 3 vezes maior em 5 dias. Essa inflorescência também estava com o pedúnculo bem baixo, já está bem alto aqui.
E esse é um carinha que já está num porte aqui bem razoável, bem interessante para sair também, assim como o Antúrio Micheli. No caso aqui eu obtive sucesso em polinização, está frutificando aqui, poucos indivíduos, pouquíssimos. E vamos ver que híbrido maluquinho que vai dar dessa variação do Dressleri, que eu acho muito interessante, muito bonito. Anthurium SP Panamá também está soltando lâmina foliar nova aqui. Então nessas condições de 20 graus, é muito tranquilo a gente fazer replantes também, tá? Manipular plantas e tal. Tanto é que eu já comentei para vocês, no outono e principalmente no inverno, se a previsão do tempo apontar aí 10, 15 dias a 20 graus ou mais, que é muito possível em boas áreas, boas regiões do Brasil, muitas, né? A gente pode trabalhar, tratar, adubar, porque a dormência em 15 dias aí, ou melhor dizendo, ela sai da dormência nesse período e vai retomar atividades legais aí. Por que a gente evita manipular, fazer cortes, tentar fazer muda em períodos frios? Porque o metabolismo está muito baixo, o estado de toco de um caule, né, de um Anthurium, vai ficar naquele estado por muito mais tempo, ela vai ter muito mais dificuldade para liberar gema foliar, e essa lentidão aí em relação ao tempo, né, aumenta a incidência aí dela entrar em podridão. Então se a planta está meio que congelada, meio que parada e não está apta e super desenvolta aí para a produção, você tem chance de perder, ou você vai ver aí um insucesso, né? Uma sensação de insucesso. Vai parecer que o toco está travado por meses e não deu certo, mas é basicamente porque o metabolismo da planta está muito baixo e tudo está muito lento, tá? Então, por isso que em termos práticos, em termos de produção, a gente realmente aproveita períodos quentes, que a planta está super apta, super ativa, querendo crescer, querendo se desenvolver. Bora dar uma olhadinha aqui na outra sementeira moderna, onde eu depositei essencialmente as plantas que vieram do Arthur Dempsey, Chavin Herbalists. Olha os Mudeanum como cresceram. E a gente está falando tudo de práticas realizadas aí no começo de outono, e obviamente que a temperatura atual está influenciando, tá? Quem viu aqui o replante, a transição do potinho para essa estufa moderninha aqui, pode notar claramente que as plântulas se assentaram, estão se posicionando aqui perante a luz, né? Captando as cores azuis, vermelhas e tal. E olha só, algumas sementes germinaram. A gente consegue ver plântulas aqui, né? A gente consegue notar as folhinhas. E mais alguns dias de outono eu vou conseguir retirar, manipular e transicionar aqui, como eu fiz com do Anthurium Mudeanum, que no caso germinou mais rapidamente, tá certo? Hoje é sábado, dia 30, até segunda, dia 8 de abril, a gente vai ter aí um clima muito favorável de mínimas de 18, isso de madrugada, e máximas aí numa faixa de 25, 26. Então, se a dúvida é se a gente pode trabalhar bem neste período, se a gente pode manter uma relação de cultivo aí, propagando, fazendo mudas e tal, tá tudo sob controle. O importante é só regular a umidade aí. A tendência agora, embora a gente esteja aqui com uma umidade bastante favorável, bastante alta, a tendência é a umidade relativa do ar ir caindo também aos poucos, até atingir o pico do inverno, tá? Vou deixar sementinhas de matriz
Anthurium zipper para trabalhar depois. A gente vai ficando por aqui, meus queridos colecionadores, cientes então que nesse sentimento de temperatura que difere muito aí dos habitantes do norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul. 20 graus para a gente soa, a gente sente diferente, né? Mas para as plantas ainda promove aí, contribui para uma grande e constante atividade em todos os aspectos, desde a germinação de semente, formação de plântulas, crescimento vegetativo, desenvolvimento radicular, que não dá para mostrar especificamente, teria que fazer uma time-lapse aí na ocasião, frutificação, amadurecimento dos frutos, enfim, tudo flui muito bem ainda nessas condições, tá legal? Se a dúvida é se 20 graus é uma temperatura baixa e eu preciso ter cuidado para não matar a planta e tal, para não manipular, tá meio que respondido, tá legal? Valeu e até o próximo episódio.